Bom dia, Claire. Tudo bem? Quanto tempo? Bom, eu estou aqui. Confesso que eu estou assim numa aventura maravilhosa. Bom dia, Inês. Hoje teve que ser um pouquinho mais tarde, de fato. Eu estava na estrada, então eu não tinha sinal de internet. E aí eu fiz uma parada aqui. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer o devocional agora. E vamos lá, hoje está sendo muito incrível o tema Solte para o Criador. Gente, e como esse soltar é simplesmente incrível. Ontem eu vim, na verdade, ontem eu estava em Joinville, eu vim na quarta-feira para poder ver as minhas sobrinhas se apresentarem, Só que eu vim sem convite, porque os convites já tinham acabado, não tinha mais ingresso para poder assistir. E aí eu falei, puxa vida, caramba, e agora? Eu vou ou não vou, Eu falei, não vou mudar minha rota. Eu vou pra Joinville porque eu vou conseguir assistir as minhas sobrinhas. E incrivelmente, ontem, quando nós chegamos, a minha irmã, meu cunhado e eu chegamos lá no local, nós conseguimos comprar os ingressos. Então, assim, o soltar é quando a gente tem fé. A gente precisa ter fé. Quando nós temos fé, nada, absolutamente nada, impede a gente conquistar os nossos sonhos, realizar as nossas metas, nada. E incrivelmente, uma das minhas sobrinhas, uma delas ficou em terceiro lugar, a outra ficou em primeiro lugar e o namorado dela também ficou em primeiro. Então foi um dos momentos mais incríveis que eu vivenciei na minha vida ontem, de muita emoção. Então, e hoje aqui, Solte para o Criador, eu estou a caminho de Porto Alegre. Bom dia, Kátia! E eu estou a caminho de Porto Alegre. Então, assim, eu não poderia estar ontem vivenciando um dia tão incrível, numa frequência 1000 Hz extraordinária. Então, para quem vai estar lá em Porto Alegre, se prepara, porque hoje vai ser incrível. Então, vamos lá, solte para o Criador. Soltar para o Criador é um ato de fé. É um ato de fé que abre espaço para Ele agir em nossas vidas. Já vou me emocionar. Quantas vezes você tentou segurar tudo em suas mãos, carregando pesos que te cansaram e te afastaram da paz? Deus nos chama para confiar e entregar nossas lutas a Ele. Mateus 11:28 nos convida. Venham a mim todos os que estão cansados, e eu lhe darei descanso. Soltar não significa desistir, mas permitir que o Criador faça o que só Ele pode fazer. Ao liberar o controle, você abre espaço para milagres e soluções além do que poderia imaginar. O conceito de não localidade ensina que tudo está conectado além do tempo e espaço. Isso significa que ao soltar e confiar, você libera a necessidade de controle local e permite que o Criador, que opera no todo, traga soluções que transcendem sua percepção limitada. E aqui, bom dia, Everton. Aqui a Kátia colocou, o momento muitas vezes é de soltar para deixar fluir. Exatamente. E eu não diria que muitas vezes, Kátia, eu diria solte para que possa fluir. É exatamente quando nós soltamos. Soltar, bom dia, Dani. Soltar não é desistir, mas se alinhar com o fluxo quântico, onde as energias se reorganizam de forma harmoniosa e perfeita. O Criador, como fonte de toda a energia, opera além das barreiras que enxergamos. Quando confiamos e entregamos, abrimos portas para milagres que estão além de nossa compreensão imediata. Hoje, decida entregar ao Criador aquilo que você tem carregado sozinho. Confie que Ele está cuidando de tudo. E olha, que está cuidando de tudo, sim. Reflexão do dia. Libere o controle para o Criador poder agir em sua vida. O que fazer? Soltar para o Criador é um ato de fé que envolve reconhecer nossas limitações humanas e entregar nossas preocupações, medos e ansiedades a algo maior.
essa prática não é sobre desistir, mas sobre compreender que nem tudo está em nossas mãos. É um convite para deixar de lado o peso do perfeccionismo e das expectativas, permitindo que a vida flua com mais leveza. Ao soltar, abrimos espaço para novas perspectivas, soluções inesperadas e a paz que vem ao aceitar o que não podemos mudar. Pergunta reflexiva: que peso você precisa soltar para confiar mais no Criador? Então aqui, a Kátia colocou assim: bom dia, Julie. Solte e confie. Obrigada, eu não estava conseguindo fazer isso. Minhas preocupações me prendem. É preciso soltar. Me prendiam. Isso mesmo, te prendiam. E é muito incrível isso, Kátia. Eu acabei de falar, acho que você não estava. Eu vim para Joinville e eu não estava com os ingressos comprados para assistir minhas sobrinhas. Então, como eu ia vir para Porto Alegre na sexta-feira, eu não tinha comprado passagem ainda para Joinville. Esse aqui é um exemplo assim que aconteceu aconteceu ontem. E aí eu falei assim, bom, ao invés de eu comprar a passagem para ir para Joinville, se não tem um ingresso, então eu só vou na quinta-feira, né? Eu não precisava ter vindo, porque não tinha ingresso. Mas eu falei assim, eu não vou deixar de ir, sabe por quê? Porque essa foi a rota que eu tracei. É isso que eu queria. E eu vou conseguir ver as minhas sobrinhas. Eu sei que eu vou. E eu vim. E ontem eu consegui comprar os ingressos. De última hora, na bilheteria, eles abriram, acho que tinha alguns ingressos e nós chegamos exatamente na hora que eles liberaram. Então, assim, e quando nós falamos das nossas preocupações diárias, quando nós falamos com relação à saúde, relacionamento, principalmente questão financeira, muitas vezes nós focamos sempre nas preocupações. E quando nós focamos nas preocupações, mais frequência de preocupação, mais preocupações nós vamos acessar. Então aqui está falando o que fazer, essa prática de soltar mesmo, soltar as preocupações, soltar a ansiedade. Por quê? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso estar na frequência do que eu desejo. Qual que é essa frequência? Qual é a frequência da minha realização? Não é preocupação. Se for preocupação, medo, insegurança, se eu estiver vibrando nessa frequência, se for isso que eu estiver sentindo, puxa vida, eu sei o que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, Kedma. Mas acontece que o que eu sinto, eu fico preocupada, eu fico com medo, eu fico ansiosa. O que eu vou estar acessando? Mais de situações como essa. Meu maior desafio é soltar, gente. E hoje eu falo pra vocês, isso porque é a cada dia. E quando eu solto tudo que eu realizo, todas as minhas realizações, tudo eu consigo exatamente no momento em que eu solto. Toda vez quando aquilo passa, sabe? Não é que eu não quero. Eu quero, mas acontece que eu não fico pensando naquilo ali o tempo todo. Eu preciso sim estar na frequência. Então, toda vez que eu estou na frequência dos meus desejos, do que eu quero realizar, bom dia, Fabiana. Toda vez que eu estou na frequência, tudo se realiza. É muito incrível isso. É um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Bom dia, Inês. Pergunta reflexiva. Aqui já foi, né? Que peso você precisa soltar para confiar no Criador? E aí, o que você precisa soltar? O que é que está deixando você preocupada? Solta hoje, experimenta hoje. E se você não tivesse essa preocupação? E se? Faz essa pergunta. E se eu não tivesse essa preocupação hoje? O que eu faria na minha vida hoje? Apenas hoje. Eu quero que vocês façam esse exercício. E aí vocês vão me falar amanhã como que foi. Afirmação de poder. Eu entrego minhas preocupações ao Criador e descanso na certeza do seu cuidado. Então, olha lá, vou falar de novo, hein? Eu entrego minhas preocupações ao Criador e descanso na certeza do seu cuidado. Esse cuidado aqui, Bianca, bom dia. Esse cuidado, ele já é certo. Esse cuidado já é certo. E o versículo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Então, hoje o exercício vai ser o seguinte: e se? Então todo mundo que tem aí suas preocupações,
que tenha os seus desejos, suas realizações, porque cada um, quando a gente acorda, a gente quer, a gente tem um objetivo, né? A gente tem algo a cumprir. Então, vocês vão pensar hoje, e se isso já tivesse resolvido? E se eu já tivesse conseguido alcançar isso que eu desejo? Como que seria o meu dia hoje? Então vocês vão hoje viver como se essas preocupações, como que se esses objetivos já estivessem realizados, combinado? Então fica aí essa missão para vocês hoje. Um beijo com muito amor, um ótimo dia e amanhã nos vemos. Beijão, tchau, tchau.